a gente tem Deus que é o ser por essência, que cria os anjos, que cria a matéria, que cria os homens, que cria os animais, as plantas. Por que Deus criou as coisas se ele já tem a felicidade plena? Ele cria em um ato de amor para que nós pudéssemos compartilhar dessa felicidade dando glória a Deus. Isso é a finalidade do homem. Em última instância, nós nascemos para a santidade, e a santidade é dar perfeitamente glória a Deus, é amar perfeitamente a Deus. E a finalidade da multidão não pode ser diferente da finalidade dos indivíduos. A finalidade da multidão também é a glória de Deus. Então a gente tem todas as nações que são chamadas a essa finalidade particular, que é a realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo, em última instância. É essa nação, essa sociedade, de forma pública, em caráter absolutamente essencial, se curvando perante a cruz e dando as glórias a Deus. Isso não é o suficiente ainda para a gente entender a nossa identidade nacional. Porque enquanto todas as nações possuem esse chamado, cada uma delas é chamada a exercer essa finalidade de uma forma específica. Para a gente entender qual é a forma específica que o Brasil deve realizar o seu chamado de ser uma nação cristã, a gente precisa entender o caráter brasileiro através de toda a nossa história, tá certo? Então eu vou propor aqui uma abordagem para a gente entender a identidade nacional, pegando em etapas, em camadas civilizacionais que vão se sobrepondo uma à outra. Então, só para dar um panorama, a gente vai primeiro falar sobre a formação dos visigodos, a formação clássica do reino visigótico. Depois a gente vai falar sobre o movimento de reconquista que marcou para sempre todos os povos espanhóis e marcaram a alma cruzada e apostólica em todos esses reinos para toda a eternidade. Depois disso a gente ainda vai entrar nos específicos de Portugal com as navegações, que foi um chamado particular que somente Portugal teve. A gente vai ver de quão especial foi esse chamado. E depois, chegando no Brasil, de fato, a gente vai ver bandeirantes e jesuítas que vão cumprir esse papel civilizacional nessa terra de Santa Cruz, tá certo? Então a gente vai começar falando sobre a formação dos visigodos. A gente tem a Península Ibérica, que é catequizada já pelo apóstolo Santiago Maior, que é o apóstolo à direita de Cristo, certo? Era um dos maiores apóstolos, fazia parte do Estado Maior dessa igreja nos primeiros dias, junto com São João e o próprio São Pedro, claro. Então esse apóstolo vem pregar na Espanha, ele tem os seus restos mortais estão repousando na Espanha ainda hoje. Ele é extremamente importante para essa evangelização desses povos que eram os celtas da Península Ibérica, ok? Ibéricos e romanos. Exatamente. Ele vem para cá, ele funda as primeiras comunidades e a partir daí o cristianismo já vai fazer parte da história da Península Ibérica desde muito cedo, ok? Foi um povo que vai se converter com relativa facilidade. Com a queda do Império Romano, a gente vai ter esses celtíberos que já eram cristianizados ficando um pouco mais submersos, porque a gente vai ter justamente a invasão dos visigodos, que vai vir para cá, eles vão se converter eventualmente para o cristianismo também, e vão formar o reino visigótico. Esse reino visigótico era um reino extremamente que absorveu muito facilmente a sua herança romana, então eles mantinham o direito romano, que era a herança mais importante provavelmente, na sua forma específica, que era o Codex Visigotorum, que mantinha todo o sistema de ordenações que vai ser recolhido pelos imperadores romanos. Eles receberam também toda a sua formação grega, então a gente vai ter grandes filósofos que vão sair de lá. Da Península Ibérica vai sair São Isidoro de Sevilha, que era talvez o homem mais erudito do mundo na sua época, que vai escrever um compilado de todo o conhecimento. E a gente vai ter essa herança cristã. Então os visigodos são esse povo germânico que vai absorver essas três heranças principais: a fé católica, a filosofia grega e o direito romano, o ordenamento social romano, certo? É uma história belíssima, com muitas peculiaridades, mas a gente vai ter que passar por cima pela questão do tempo. Muito obrigado. Pela questão do tempo. Então a gente vai ficar com esse esquema particular inicialmente. Agora, esse era um reino que era marcado por muitas divisões internas. Eles eram uma monarquia, mas eles eram uma monarquia eletiva. E a monarquia eletiva tem sempre um problema. Quando você está deixando o princípio de unidade da nação dividido em algumas pessoas, se você tiver qualquer conflito interno, qualquer interesse particular se sobrepondo ao bem comum, você vai ter problemas. Isso aconteceu. Então, no reino visigótico, a gente vai ter esses conflitos internos que vão levar a enfraquecimento da coroa, do reino visigótico como um todo, e isso vai abrir espaço para a invasão dos mouros que vieram do sul, vieram da África, que conseguiram adentrar na Península Ibérica, certo? Então, a partir daí, a gente vai ter essa rápida expansão dos mouros, que vão espalhar a fé muçulmana pela cimitarra, fé no sentido não próprio, né? Não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é uma virtude cardeal que vem da graça divina. Os mouros não têm isso. Mas eles vão espalhar essa ideologia muçulmana, pode-se dizer assim, e vão reduzir os cristãos
ou cidadãos de segunda classe ou vão os obrigar a se converter, dependendo da situação, dependendo de quão político era o chefe político na época. E a gente vai ter uma pequena resistência cristã que vai estar que vai se... Exatamente, que vai se refugiar no reino das Astúrias. E você vai ter pouquíssima gente que vai se juntar e vai começar esse processo de resistência justamente, tá certo? Então a gente tem a Reconquista, que vai ser essa resposta e que é o que vai justamente forjar no ferro, vai forjar no fogo esse ferro do caráter dos ibéricos. Então em 711 começa a invasão muçulmana, em 718 começa esse processo de reconquista. Então a gente vai ter um nobre particularmente que estava sediado na península, estava sediado na Montanha das Astúrias, que é justamente o Dom Pelaio, que vai ser coroado como rei, vai ser o rei das Astúrias, o reino das Astúrias. Vai ser essa semente de onde vão sair todos os outros reis cristãos, ou reis ibéricos cristãos, tá certo? Então eles estavam refugiados numa pequena caverna que era chamada de Covadonga, onde estavam só esses poucos cavaleiros, suas famílias e uma imagem da Virgem da Conceição, certo? Com base nessa pequena resistência que estava nessa caverna, com base só na fé deles e no amor à sua pátria, eles vão começar esse processo de reconquista na Batalha de Covadonga, onde eles vão ter uma vitória contra um inimigo muito maior. Alguns cronistas vão colocar aí a proporção de 5 mouros para um cristão, e é nessa batalha que vai ter o começo da virada da guerra. Os mouros vão ignorar essa batalha, vão ver que é uma coisa pequena, perderam um pouco o contingente, porque você tinha um grande império lutando contra um povoado. Para eles, perder essa batalha não significou nada. Mas para os ibéricos significou tudo, para os cristãos significou absolutamente tudo. A gente teve aí o começo de uma esperança renascente, de você poder novamente propagar a fé por todo o continente, você retomar essas terras que foram tomadas pelos mouros, certo? Então a gente vai ter esse processo que vai se estender por 8 séculos, vai ser a guerra mais longeva da história. A gente vai ter aí esses 8 séculos de guerras não constantes, claro, você vai ter muitas alianças sendo feitas e desfeitas, incluindo com alguns líderes mouros dissidentes. A gente vai ter todas essas particularidades, não vai dar para entrar muito nisso, mas a gente tem esse processo contínuo de resistência e de tomada de todo o sul da Espanha, que vai se iniciar justamente com Covadonga. Então em 718, Dom Pelaio é coroado, e aí se inicia de fato o que a gente chama das monarquias ibéricas no formato mais recente. Agora a gente já tem as monarquias hereditárias, inclusive, eles vão assumir esse modelo mais familiar de gestão monárquica, que é mais natural, é mais forte. E aí começa essa reconquista, que é uma cruzada. Pode ser particularmente chamada de uma cruzada. O que é uma cruzada? Uma cruzada vai ser uma guerra que vai receber todas as indulgências papais para o participante. O cavaleiro que lutar nessas guerras está recebendo todas as graças de quem está fazendo um trabalho apostólico de fato. Então a gente vai ver que o motivo principal dessa guerra da reconquista é o combate ao erro e a propagação da fé. Antes de tudo, dentro do próprio território, dentro da própria população, e em um segundo momento pensando justamente na conversão dos mouros. Isso vai acontecer de forma grande. A gente vai ter os moçárabes, que são os mouros que acabam se convertendo, que inclusive vão ter um rito próprio sendo utilizado na Espanha, que até hoje é vigente na Diocese de Toledo, se eu não me engano. Mas a gente vai ver esse trabalho, sempre o cruzado junto com o apóstolo. Você pensa em lutar pela sua pátria, mas você pensa na salvação das almas antes de todas as coisas. Porque a finalidade da reconquista ibérica, mais do que uma retomada de território, é a expansão do reinado de Cristo. Dentro desse território e dentro das almas, incluindo as dos seus inimigos. Isso a gente vai ver particularmente com um homem que é extremamente importante, que é o Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques é o filho de Dom Henrique de Borgonha, que vai ser um cavaleiro que vai vir lutar na Reconquista, já pensando nessas indulgências que ele estava recebendo. Ele vai receber o condado de Portucali, o seu filho vai herdar esse condado, mas ele vai ter que lutar com a própria mãe, porque a mãe, com a morte do pai, a própria mãe de Dom Afonso Henriques tenta tomar para si esse condado, tomar para o reino de Leão, de onde ela adivinha. Então Dom Afonso Henriques vai lutar pelo seu direito legítimo ao condado de Portugal. Vai ganhar dentro dessa guerra civil, tá certo? Mas o que a gente vai ver? Depois que ele consegue consolidar os seus direitos sobre esse território, ele vai partir então também para participar dessa reconquista. Isso vai acontecer na Batalha de Ouriques, que é o evento fundador de Portugal, extremamente importante. Não tem um brasileiro
que tenham essa permissão de não conhecer a Batalha de Ourix, porque é ali que o nosso povo começa. Na Batalha de Ourix, a gente vai ter os portugueses lutando contra 5 reis mouros, certo? 5 príncipes mourescos, também com uma proporção extremamente acachapante. Os ibéricos sempre foram um povo muito guerreiro, né? Muito valente nas batalhas, e todos os cronistas falam isso. Eles gostavam de lutar contra inimigos com proporções absurdas. 1 para 2, 1 para 3, 1 para 5, dependendo do caso. E não foi diferente na Batalha de Ourix. Então, na noite anterior, Dom Afonso Henrique estava em vigília, ele estava em oração, e ele vai receber uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo pregado na sua cruz. Ele vai ter essa visão da Santa Cruz, e ele vai cair no chão e vai bradar para Nosso Senhor, pedindo que essa aparição não fosse dada a ele, porque ele já tem a fé. Ele vai pedir: não a mim, Senhor, aos infiéis, e não a mim que creio o que podeis, aos árabes a graça dessa visão para que se convertam. Está muito claro o quanto o caráter da salvação das almas era o ponto principal. Dom Afonso Henriques pede que Cristo apareça para os árabes justamente pensando na conversão deles. Não era uma guerra de destruição dos árabes, não tinha absolutamente nenhum ódio racial. Claro que antes de Darwin nem existia esse conceito de raça, né? Mas não tinha esse ódio pela nação estrangeira. Você tinha esse amor profundo pelos árabes, porque é um amor absoluto, é um amor que está buscando a salvação das almas deles. Não tem absolutamente nenhum problema dos árabes perderem esses reinos que eles tomaram, se eles ganharem o reino dos céus, que é isso que importa, é o bem absoluto. Dom Afonso Henriques era um homem extremamente piedoso, ele reconhece isso, e por isso ele faz esse pedido para Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enfim, Cristo aparece para Dom Afonso Henriques e diz que depois dessa batalha seria oferecido a ele um presente, ele deveria aceitar. A batalha é vencida por Dom Afonso Henriques, naturalmente, senão não existiria Portugal e provavelmente nem todo o resto da Espanha. E no final da batalha, o Conde de Portugal é aclamado pelos seus súditos como o rei de Portugal. E é aqui que começa o nosso povo, e essa história está marcada para sempre no brasão de Portugal. Para quem não conhece a história, a gente tem o quê? A gente tem a representação desses 5 príncipes mourescos. A gente tem a cruz no brasão português, com 5 conjuntos de 5 moedas de prata, certo? São esses 5 conjuntos de 5 moedas, parecem que dá 25, mas a gente tem que considerar que a do meio está sendo cruzada, então são 3 e 3. A gente tem 6 conjuntos de 5 moedas que representam as 30 moedas de Judas, para que Portugal nunca se esqueça. O que importa é a fé e não essa mesquinharia que é o dinheiro da terra. Estão marcados esses conjuntos de 5 moedas, sempre representando os 5 príncipes mourescos, e estão marcados para que Portugal sempre se lembre da sua missão, que é ser cruzado e ser apóstolo. Então é aí que começa o Reino de Portugal, que vai terminar a sua reconquista mais rápida do que a Espanha. A reconquista espanhola foi até 1492 ainda, então eles vão ter bastante batalha pela frente. Portugal termina mais cedo, e ele vai, sem ter como mais lutar na terra, ele vai então se jogar aos mares. A gente vai ter o infante Desculpa, o que foi? Exatamente, Dom Henriques. A gente vai ter o infante Dom Henriques, que vai fundar a Escola de Sagres, que é uma escola em Portugal voltada para a construção naval. Portugal vai ser um reino medieval que vai ter a melhor tecnologia naval do mundo. E isso pensando sempre em continuar esse processo apostólico. Não tem mais terra, a gente só tem agora o mar, certo? Por que eles fazem isso? A gente vai ter o califado muçulmano tomando todo o sul da África, já há muito tempo atrás, e eles dominaram todas as rotas comerciais de especiarias. Então sempre que um europeu comprava uma especiaria, ele estava pagando dinheiro para os mouros. Então você tinha esse comércio internacional que os europeus tinham que participar, que favorecia justamente os seus inimigos. A ideia de Portugal foi: nós vamos criar esses barcos para conseguir levar a fé para todo mundo e para descobrir uma rota que não passe pelos domínios dos mouros. Com isso a gente vai conseguir estabelecer um comércio internacional que não favoreça os inimigos da fé. Então a gente vai ter esse motivo que a princípio parece comercial, mas que está claramente subordinado a uma ordem sobrenatural. E aí é bom a gente sempre quebrar aquele mito da historiografia moderna. Todo mundo aqui que participou, que estudou nas escolas, sabe que os professores de história são extremamente materialistas e têm uma visão extremamente errada da história, de somente enxergar motivos egoístas e comerciais. A gente não está vendo aqui isso em Portugal. O mito que a gente escuta é que as navegações começam por motivos de dinheiro. Ninguém vai entrar num barco
que tem 1/3 de chance de você morrer por viagem, para tentar buscar canela, para buscar pimenta. Isso não existe. As pessoas que estavam lá eram por um espírito muito mais elevado. Tem a comparação que o pessoal costuma fazer, que é a do homem que vai para a Lua. A gente foi para a Lua, não foi para buscar minérios. A gente foi para a Lua por esse espírito mais elevado. E ainda assim é um motivo muito inferior ao motivo de Portugal, porque foi um motivo mais político, pensando na Guerra Fria e tudo mais. Claro que os homens que participaram desse projeto de ir até a Lua tinham essa noção de levar o homem, levar a humanidade onde ela nunca foi antes. Mas isso ainda assim é um espírito humanista. O espírito português foi muito mais nobre, porque ele está lutando pela cruz. É um motivo extremamente superior, tá certo? Então a gente tem Portugal, que eu vou só recapitular. A gente tem essa formação visigótica de Portugal, onde ela vai receber a herança greco-romana e cristã. Depois a gente vai ter esse processo de reconquista, que é a marca cruzada e apostólica sendo impressa na alma dos ibéricos. E depois a gente vai ter Portugal, que vai ver o seu chamado particular. Cristo aparece para Dom Afonso Henriques para fundar Portugal. Isso não é coincidência. Tudo que Portugal fez nesses anos da sua formação foi a sua missão apostólica. A fundação das navegações, a fundação da Escola de Sagres, o desenvolvimento da tecnologia náutica, está em linha com essa alma de ser cruzado e apóstolo, certo? Sempre. Isso é absolutamente indissociável, ok? Enfim. A gente vai ter, então, a propagação do Império Português pelo mundo. Então vai começar primeiro com Açores e Ilha da Madeira, vai ser as primeiras conquistas portuguesas. E aí eles vão começar a criar entrepostos na costa africana, vão cruzar o Bojador, que foi contado brilhantemente por Fernando Pessoa e por Camões, certo? Eles vão fundando esses postos, que são postos comerciais e civilizacionais, na costa africana e asiática, e eles vão tentar então fazer esse processo de desenvolvimento dessa rota comercial, mas não é só isso, eles também vão sempre colocar padres nesses barcos, eles vão levar padres, vão fundar capelas, e a gente vê a civilização portuguesa levando a cruz para esse mundo pagão. Pode reparar que quando vocês olham mapas do Império Português, você tem o Brasil, que foi um grande território conquistado. Mas eles não têm grandes territórios na Ásia, na África, porque eles não tinham a capacidade? Claro que não. Portugal era talvez a nação tecnologicamente mais avançada da Europa e não tinha muita disputa fora disso. Por que eles não tomavam esses territórios? Porque o objetivo deles não era um objetivo político, não era esse objetivo mesquinho, não era as 30 moedas de prata. Era a cruz. Eles tomavam pequenos territórios para fundar esses postos, e a partir desses postos, sem dominar outros povos, eles levavam a fé, eles levavam a civilização, levavam esses padres que começaram a catequizar e vão fundar grandes comunidades cristãs. A Índia era um país que estava em vias de conversão, Goa era uma região já dominada pelo cristianismo, já abolido o sistema de castas. Isso é uma coisa que foi revertida agora, né? Com o fim do Império Português, imposto pela ONU, agora na década de 60, a gente teve a retomada do paganismo. O paganismo é satanismo, tá certo? Para qualquer um que é católico, já leu na Epístola de Paulo, falando que os deuses pagãos são demônios. E isso a gente vê claramente. Goa foi destruído. Esse processo civilizacional português foi destruído pela união satânica entre Inglaterra e o paganismo indiano, certo? Cada um atuando da sua forma distinta para derrubar a cruz. Mas enfim, Portugal tem esse processo que vai ser levado para o Oriente, mas a gente está mais interessado, naturalmente, na fundação do Brasil, certo? Nesse impulso apostólico que Portugal vai ter aqui. Então, em 1500, já na festa de Páscoa, chegam os portugueses no Brasil. Existe aquela discussão historiográfica se eles já sabiam se o Brasil existia ou não. Honestamente, não importa, porque de qualquer jeito foi a providência que trouxe eles para cá. Não importa se eles já sabiam o que eles iam encontrar ou não. Eles vieram para cá, chegaram no ano de 1500 e batizaram esse solo em que a gente pisa hoje de Terra de Santa Cruz, que já marca novamente esse impulso apostólico. Eles olham para o céu e o que eles veem? Eles veem as 5 estrelas marcando o Cruzeiro do Sul. Então a gente vê o quanto Portugal se preocupou com essa missão de levar a fé para o resto do mundo. E ele chega aqui, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles fazem a missa, que vai ser o primeiro ato público, eles trazem os padres para cá. Essa primeira missa, que é celebrada aqui no Brasil, a gente tem os indígenas que já se aproximavam, eles tiveram a sorte de topar com índios mais fáceis de lidar, e os índios percebem a sacralidade do que está acontecendo ali. Eles percebem que ali está acontecendo um ato extremamente elevado. Eles ainda não entendiam, naturalmente, qual era a completude
do que eles estavam vendo. Eles não sabiam que quando eles viram o padre levantando aquele pequeno pedaço que parece pão, na verdade aquilo ali era Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito católico hoje em dia não acredita mais na presença real, quiçá os índios, mas eles já se portaram com todo o devido respeito. Para quem aqui já teve a oportunidade de ir no Museu do Ipiranga, vai ver aquele mural maravilhoso que é a primeira missa e ver os índios participando. Quem nunca foi no Museu do Ipiranga, vá. Pelo amor de Deus, você tá perdendo algumas das maiores obras da nossa história. Mas enfim, a gente vai ter esse processo, então, começando com essa primeira missa, e a partir da primeira missa vai ter toda essa expansão que vai buscar a salvação das almas dos indígenas antes de qualquer coisa. A carta de Pero Vaz de Caminha marca isso claramente. Ele diz para Dom Manuel: o maior bem que irás tirar dessa terra são as almas a se salvar. Isso aqui é o ponto principal, certo? Sempre foi esse o ponto principal. Esse foi o ponto principal desde a Batalha das Astúrias, esse é o ponto principal que os portugueses vão ver. Então eles vão começar a trazer padres para cá. Em particular, no século XVI, Deus entregou para a igreja um presente que foi a Ordem de Cristo, a Ordem Jesuíta, a Companhia de Cristo. Tiago estava comentando aqui sobre como o cristianismo não é nem um pouco pacifista, como todo cristão é chamado a fazer parte dessa milícia de Cristo. O nome oficial da sociedade jesuíta é Companhia de Jesus, ela surge como Companhia de Jesus. Companhia, vocês têm que entender no sentido militar de companhia mesmo, era um grupo de militares que se viam como soldados de Cristo. Por quê? A ordem, eu vou dar um pequeno intervalo para a gente falar da ordem jesuíta, porque ela é extremamente importante para a fundação do Brasil. A Ordem de Cristo é fundada por Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola era um militar que vai receber um tiro de canhão na sua perna e ele vai ficar de cama e o médico vai virar para ele e falar: olha, a gente vai ter que amputar e o senhor nunca mais vai andar. E ele virou e falou: tem alguma alternativa à amputação? A gente está falando de uma época sem antibiótico, sem anestesia. O médico vira e fala: olha, a única alternativa é a gente quebrar os ossos da sua perna de novo, colocar no lugar e esperar ele consertar sozinho. Santo Inácio falou: é isso, eu não vou parar de ser um guerreiro. Enquanto ele está de cama, depois de ter quebrado a própria perna, o único alívio dele era um paninho na boca para ele não morder fora a própria língua. Então ele está de cama, depois dessa cirurgia extremamente brutal. Ele já esgotou todos os livros da sua biblioteca, chama sua criada e fala: olha, traz uns livros aí de cavalaria para eu ler. Ela volta, fala: não tem livro de cavalaria, mas eu achei isso aqui. E ela traz Uma Vida dos Santos, uma legenda áurea, e traz a Imitação de Cristo. Traz Uma Vida de Cristo. Santo Inácio começa a ler aquilo ali então, porque é o que ele tinha para ler, não estava fazendo nada mesmo, não tinha nenhum meio de entretenimento digital na época, então era o que ele tinha. Ele pegou para ler aquilo e ele foi lendo as vidas dos santos e ele reparou que todo exemplo de coragem e bravura que ele viu no campo de batalha não se aproxima do que esses homens passaram. Ele lê a vida de São Sebastião, que era um soldado romano que aceita o martírio por flechas. Ele lê a vida de São Lourenço, que é um mártir que foi jogado numa fogueira, foi convidado a apostatar pelos soldados romanos, e ele vira e fala: esse lado aqui já está cozido, pode virar. Ele vê esses exemplos extremos de bravura que ele nunca viu antes e ele percebe que todas as virtudes naturais não são nada sem a graça de Deus, sem as virtudes teologais, sem a verdadeira caridade. A caridade é o quê? A caridade é o amor a Deus antes de todas as coisas. E isso é o que move todas as outras virtudes. E nisso ele se converte, mas ele já se converte com essa vocação militar, essa vocação cruzada e apostólica. Ele junta um grupo de amigos na faculdade dele e funda, então, a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus vai ter um papel extremamente importante na nossa colonização. Eles vão ter contato com a coroa portuguesa e com a coroa espanhola e vão ser trazidos para cá e vão ser o principal motor da nossa colonização. Então eles vão vir para cá, sempre com essa mentalidade de expandir o reinado de Cristo, de ser essa igreja autenticamente militante. E eles vão começar então a fundar suas missões. Essas missões tinham como função principal a conversão dos indígenas, antes de tudo. Então eles juntavam os indígenas, ensinavam eles a ler, a escrever, ensinavam as artes. O violão é um instrumento extremamente importante na conversão dos jesuítas. Ih, rapaz. Eita, nós. Foi o... Hoje não, agora não. Mas enfim, eles vão catequizar os indígenas. O violão vai ser um instrumento extremamente importante. Os primeiros violonistas do Brasil vão ser indígenas.
O ukulele do Havaí é levado por jesuítas também. Antes dos Estados Unidos massacrar o povo havaiano e tomar aquele território, era um povo que estava começando a passar por um processo de cristianização pelos jesuítas. Isso vai acontecer aqui também. A gente vai ter a figura essencial de São José de Anchieta, que talvez seja o jesuíta mais importante que veio para o Brasil, vai ser o apóstolo do Brasil de fato, tá certo? Aí, quando eu falo de apóstolo do Brasil, tem gente que acha que esse termo é um pouco impróprio porque você está comparando um padre do século XV com os primeiros apóstolos. A gente tem que entender o quão importante Portugal foi para a igreja. Para quem não sabe muito, a igreja se estrutura em igrejas particulares que são chefiadas por patriarcas. Os patriarcados são as primeiras dioceses fundadas pelos apóstolos. Então a gente tem, por exemplo, o Patriarca de Jerusalém. O Patriarcado de Jerusalém é fundado por São João. O Patriarcado de Roma, controlado pelo Papa justamente, fundado por São Pedro. A gente tem todos esses patriarcas que foram fundados na época apostólica. A gente tem 2 patriarcados que foram fundados posteriormente. Um é o Patriarcado de Veneza, que sempre foi considerado um patriarcado honorário, ele nunca foi de fato um patriarcado. Mas a gente tem o Patriarca de Lisboa. Lisboa é considerado um patriarcado, porque a partir de Lisboa você vai ter todo o resto do mundo se convertendo também à fé. Então a gente tem de fato esse trabalho de um verdadeiro apóstolo. A gente vai ter Lisboa levando a fé para regiões que nunca viram isso antes. Esse é um trabalho que não acontecia desde a época dos apóstolos. Então é um trabalho extremamente apostólico. São José de Anchieta é autenticamente apóstolo do Brasil. Ele é, mais do que qualquer outra pessoa, o pai do Brasil, como a gente tem hoje, que é uma nação católica, certo? Enfim, então a gente vai ter os jesuítas vindo para cá, catequizando os indígenas. A gente vai ter, então, o Brasil se convertendo, só para quem ainda acredita. Eu sei que aqui provavelmente não tem, porque a gente tem um grupo seleto aqui, mas a gente escuta sempre aquele papo de um genocídio cultural que os jesuítas fizeram. Isso é, obviamente, mito. São José de Anchieta vai escrever a primeira gramática do tupi. A língua que era falada no Brasil era o tupi até o século XVIII. Então isso é naturalmente completamente mentiroso. O genocídio cultural vai ser acabar com a cultura de enterrar gente que nasce com deficiência, de matar morto, de canibalismo. Essas coisas, de fato, os jesuítas não vão tolerar. Mas a cultura indígena vai se aperfeiçoar porque ela agora está subordinada à fé. Além desse campo religioso, a gente vai ter esse trabalho civil também. A coroa portuguesa não vai olhar para o Brasil como uma colônia de exploração, que nem é propagado hoje em dia. A coroa vai olhar para o Brasil como Portugal 2, um Portugal além mar. Todas as instituições portuguesas vão vir para cá. Aquele Codex Visigotorum, Alex Visigotorum, que eu comentei, ela eventualmente vai virar o sistema ordinativo, que vai ser trazido para o Brasil também, e vai reger o direito brasileiro até 1916. Vai ser o último país a abandonar o sistema tradicional de leis. A gente vai ter a fundação dos municípios. O município sempre foi uma instituição extremamente importante em Portugal, e ela vai ser trazida para cá. Portugal vai reconhecer que as localidades devem ter esse direito de resolver os próprios problemas, mas sempre se subordinando a essa ordem maior, que é a fé católica e que são as ordenações. Então a gente vai ter todas as instituições portuguesas sendo replicadas aqui. Então o trabalho foi absolutamente civilizacional, foi olhar para o Brasil como uma continuação de Portugal, certo? Isso não se rompe com a independência, muito pelo contrário, a gente tem Dom Pedro I, que é batizado em honra a São Pedro de Alcântara, cuja festa litúrgica inclusive foi agora, dia 19, não é mesmo? E Dom Pedro I vai pedir para o Papa para que São Pedro de Alcântara fosse reconhecido também como padroeiro do Brasil. A gente vai começar a ter aí muitos problemas com a igreja, não estou querendo de jeito nenhum dizer que foi uma relação perfeita e sem entreveros. Teve vários erros que foram cometidos da parte do governo civil, mas a gente continua percebendo essa marca da fé extremamente forte. Então o Brasil é chamado a ser essa nação cruzada e apostólica, sempre. Como é que isso se quebra? Isso se quebra com José I, que vai permitir a primeira ditadura do Brasil, que foi a do Marquês de Pombal, que vai tomar conta de todo o Império Português, vai passar por um processo iluminista, e o Marquês de Pombal vai tirar os jesuítas daqui, com ele vai levar todo o arcabouço da infraestrutura educacional e cultural. Essa ruptura, a gente percebe as marcas até hoje, porque depois dos jesuítas, o Brasil perde o seu sistema imunológico e começa
a receber influências protestantes, a receber influências liberais, a receber influências maçônicas. A maçonaria começa a se instalar no Brasil aqui nessa época e começa o seu trabalho anticristão. Então, a partir daí o Brasil começa a caminhar numa direção mais liberal. Isso com todos os seus... com todas as sutilezas que a gente sempre tem que ter. Claro que a gente não pode só ignorar a história daqui pra frente, de jeito nenhum eu estou pedindo para vocês fazerem isso. Mas a gente tem que reconhecer, com a saída dos jesuítas, o Brasil começa a se expor a todos esses problemas. E esses problemas eventualmente levaram à própria queda da monarquia. Quando a gente tem o brasileiro perdendo a sua noção de fé, principalmente a elite, certo? Nesse primeiro momento, a elite que vai receber mais essas ideias de fora, de liberalismo, de maçonaria, de protestantismo. Quando a gente tem essa quebra, a própria coroa se corrompe. A coroa, que eventualmente foi uma força contrária à igreja, vai perceber que sem ela não é nada. Mas já era tarde demais, a coroa cai, a gente tem a nossa república sendo instalada com todo o seu laicismo, todo o seu democratismo, que eventualmente vai levar à situação que a gente tem hoje de identitarismo. Eu não vou entrar muito nessa questão de como foi essa apostasia do Brasil, porque acho que a gente vai acabar se estendendo demais. Mas qual que é a mensagem que eu estou querendo passar para vocês? A gente não pode só olhar para a nossa identidade nacional como uma foto estática. A gente tem que entender que a identidade do brasileiro é, antes de tudo, esse chamado vocacional de ser uma nação cruzada e apostólica, repetindo isso para que fique gravado bem na cabeça de vocês. A gente tem essa identidade, que essa é a terra de Santa Cruz, autenticamente. Essa é essa nação missionária. E a gente pode perceber uma coisa: o Brasil foi escolhido por Deus para ser a única nação na América Espanhola a não se fragmentar. A América Espanhola, eu digo castelhana, vai. Ela se fragmentou em um monte de republiquetas. O Brasil ainda conseguiu manter a sua unidade. Isso não é um acidente, isso não é circunstancial. Isso é um desígnio da providência. Me parece muito claro que o Brasil é chamado para liderar esse processo de recristianização de toda a América, tá certo? A gente tem esse papel de liderança que é claríssimo. A gente tem todas as condições. A gente tem condições materiais, um terreno extremamente fértil, a gente tem riquezas minerais, a gente tem água, a gente tem flora, mas antes de tudo, a gente tem um povo intacto ainda, sob grande medida. A gente tem um povo que tem uma unidade que não se vê em nenhum outro país. A gente pega nos Estados Unidos, a gente tem gente que não fala inglês lá. Isso aqui no Brasil é absurdo. Pensar em comunidades que não falam português. Aqui no Brasil, todos são brasileiros. Os imigrantes japoneses que estão na Liberdade são brasileiros. Os imigrantes italianos que se espalharam pelo interior de São Paulo são brasileiros. Os africanos que foram trazidos para cá são brasileiros. Estados Unidos, a gente tem o afro-americano, o ítalo-americano. A gente tem uma fragmentação absurda. Na Europa nem se fala. A gente tem... Você anda 100 passos, você está falando outra língua. Então o Brasil tem todas as condições de se tornar essa potência imperial que vai capitanear toda a América nesse processo de recristianização. Essa é a nossa vocação e essa é a identidade nacional do Brasil. Ser uma nação cruzada e uma nação apostólica. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Com isso dá para encerrar aqui. Uma pergunta, você quer fazer comentários ou perguntas direcionadas ao tema apresentado pelo Silvani? Gostaria de saber, eu não entendi direito esse cruzamento das linhas amarelas da bandeira portuguesa. Como é que é? Falou do ouro de Judas. Não. Então, pegando o brasão português, só o brasão, a bandeira vem a posterior. O brasão português é branco e azul, principalmente, são as cores tradicionais de Portugal. Você tem um fundo branco com a cruz de Borgonha azul. E nessa cruz você tem 25 pontos brancos. Esses 25 pontos brancos são uma representação das 30 moedas de Judas. Então, por que 30 se são 25? Porque a gente tem 3 conjuntos aqui, 3 conjuntos aqui, fechando a cruz. Então as do meio estão se sobrepondo. Esses 30 círculos brancos que estão no brasão português são uma representação das 30 moedas de Judas. São uma memória de Portugal para que ela nunca abandone a busca da fé pelas mesquinharias do mundo, como Judas fez. Isso se torna relevante. Eu não comentei isso pela questão de tempo mesmo, mas já que está na pergunta, quando Dom Afonso Henriques está na Batalha de Ourique, ele estava sendo auxiliado por São Bernardo de Claraval, que estava em extrema oração. São Bernardo de Claraval é um místico tremendo. Quem não conhece a história dele, é obrigatório conhecer, um dos maiores santos medievais. E a oração dele era extremamente poderosa. Ele está orando pela ajuda divina, porque a gente estava com essa proporção insana de portugueses versus
mouros. E nesse mesmo momento estavam vindo cruzados da Suécia, da Inglaterra, da Alemanha e da França, que estavam contornando a Europa para entrar pelo Estreito de Gibraltar e lutar na Terra Santa. Só que eles veem Portugal lutando e falam, a luta é aqui, não tem por que a gente ir para lá, é até mais perto. Então eles pararam aqui pela intercessão de São Bernardo de Claraval. Depois da batalha, com a vitória, Dom Afonso Henriques reconhece que ele não venceria sem a intercessão de São Bernardo de Claraval, e ele declara o reino de Portugal vassalo da abadia de Claraval. E vai ser assim até justamente o Marquês de Pombal. Então qual que é a história da marcação? Portugal, para marcar essa vassalagem, dava 30 libras de prata, não lembro exatamente qual era a unidade de medida que eles estavam usando na época, mas ele dá 30 unidades de prata para representar isso. Eles estão abrindo mão dessas 30 moedas de pratas que Judas aceitou para trair Cristo. Eles abrem mão desse tesouro terreno, entregam para a abadia de Claraval e marcam isso na sua bandeira, porque eles não estão nessa terra por causa dos bens terrenos, eles estão nessa terra pelo céu, por Cristo. Deu para entender? Perfeito. E Claraval hoje ele é a base de toda a cavalaria que você encontrar por aí. Exatamente. Ela é usada ainda, o livro de Ramon de 1300 e pouco também. Então são as bases que nunca vão mudar, eles vão continuar da mesma maneira. Exato. Não só da cavalaria, Sim. o próprio monasticismo é extremamente influenciado. Desculpa. Nosso companheiro de Claraval também escreveu a ordem, os códigos da Ordem dos Templários. Exato. A ideia de São Bernardo de Claraval era extremamente militante também, no sentido militar mesmo. Ele enxergava o trabalho dele. Ele era um monge, tá certo? Ele enxergava essa vida de monge como meramente a manifestação sobrenatural de um trabalho de um cruzado também, de um trabalho militar. Vai? Oi? Ele vai na Segunda Cruzada também. Vai, exatamente.